possível uma coisa dessa, pai. Não pode ser isso mesmo. varelajona71@gmail.com. Continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada, as explicações dos livros, capítulos e versículos da Bíblia Sagrada. E tem mais explicações que nós possamos levar ao nosso querido público para incentivar assim a leitura da Bíblia Sagrada. varelajona71@gmail.com. Nós chegamos aqui no Antigo Testamento nos livros sapienciais, não é? Ainda no Antigo Testamento. Na parte aqui, livros sapienciais, são 5: Provérbios, Jó, Eclesiastes, Eclesiástico e Sabedoria. A esses são acrescentados 2 livros poéticos, Salmos e Cântico dos Cânticos. Esses livros apresentam a sabedoria e a espiritualidade de Israel. Hoje continuaremos as explicações do livro dos Salmos, é o número 18 no Antigo Testamento, pela nossa contagem geral, né? No Antigo Testamento. Continuaremos aqui a leitura do Salmo 107 e entre parênteses 106, não é? Oração de agradecimento celebrando 4 situações típicas. A estrutura é bem marcada: situação difícil, clamor, libertação, agradecimento, conclusão. Versículos 1 a 3. Introduz genericamente o agradecimento, talvez convidando as pessoas para testemunharem a libertação recebida. Versículos 4 a 9. A situação de deserto pode referir-se tanto ao êxodo como à volta do exílio. Versículos 10 a 16. A situação de prisão pode significar tanto a escravidão no Egito como o exílio na Babilônia. Versículos 17 a 22. Libertação da doença, entendida como consequência do pecado, mas que pode levar à conversão. Versículos 23 a 32. Perigo em alto mar, com descrição em detalhes. Versículo 33 a 41. As 4 situações mencionadas proclamam a ação de Deus na história. Ele inverte as situações, derrotando os poderosos para libertar os pobres. Versículos 42 e 43. Quem é capaz de ler a história a partir da ação que Deus nela realiza torna-se sábio. Em outras palavras, tem a percepção da fé. Salmo 108, entre parênteses 107. Com Deus faremos proezas. Oração de súplica, resultado da fusão, repetindo, de trechos de outros salmos. Versículos 2 a 6. Conforme nota em Salmo 57, 8 a 12. Versículos 7 a 14, conforme nota em Salmo 60, 7 a 14. Salmo 109, entre parênteses 108. Deus é advogado dos pobres. Súplica de um inocente injustamente acusado. Versículos 1 a 5. Expõe brevemente o motivo. Eles me devolvem o mal pelo bem. Versículos 6 a 15. Sob forma de maldição, apresenta as acusações que o inimigo dirige contra ele. A condenação implica pena de morte, confisco dos bens e até mesmo marginalização da descendência. A suprema ousadia dos inimigos é invocar Deus contra os inocentes, entre parênteses, versículos 14 e 15. Versículos 16 a 19. Essas maldições são as apostadas, repetindo, as apontadas no versículo 3. Versículo 20. O pedido de justiça implica
a inversão das acusações, dirigindo-as agora contra o inimigo acusador. Versículos 21 a 29. Esta apelação em forma de súplica não é feita no tribunal, mas se dirige diretamente a Deus, Supremo Juiz. Versículos 30 a 31. A promessa de agradecimento traz o grande anúncio: Deus se torna advogado dos pobres, condenando as instituições corrompidas. Salmo 110, entre parênteses 109. A função do rei. Oração pelo rei, talvez no dia da entronização ou em algum aniversário. Versículos 1 a 2. Israel concebe a autoridade do rei como participação no governo de Deus que defende dos inimigos o seu povo. Chamado para realizar a própria ação de Deus, deseja-se que o rei vença todos os inimigos. Versículo 3. O rei é considerado como filho adotivo de Deus, conforme Salmo 2, 7. Versículo 4. O rei era também sacerdote mediador. Jerusalém, de fato, tinha sido cidade governada por sacerdotes. Versículos 5 a 7. Chamado a executar a própria ação de Deus, o rei goza do seu auxílio e proteção. O versículo 7 alude talvez a um rito. O rei bebe da água sagrada e por isso pode levantar a cabeça com toda a confiança. Salmo 111, entre parênteses 110. Hino de louvor resumindo temas de outros hinos. Versículos 1 a 5. No louvor o povo perpetua, repetindo a memória dos atos de Deus na história, que o leva para a liberdade e a vida. Esta é a grande tradição que o povo de Deus conserva. Versículos 6 a 10. Toda a ação de Deus se encaminha para a posse da terra e da aliança. O grande discernimento da vida, entre parênteses, sabedoria, consiste em temer a Javé, ou seja, reconhecer que ele é Deus e que o homem não é Deus. Salmo 112, entre parênteses 111. Retrato do homem justo. Meditação sapiencial caracterizando o ser e o comportamento do justo. Versículos 1 a 5. Toda a existência do justo tem como ponto de partida o temor de Deus. Esse temor se manifesta nas relações sociais fraternas e justas. Versículos 6 a 10. O versículo 6 apresenta a ideia mais antiga a respeito da ressurreição, a lembrança permanente da vida do justo, cujo testemunho permanece sempre vivo na memória do povo. O justo está permanentemente voltado para a partilha da vida com os outros. Salmo 113, entre parênteses 112. Hino de louvor à misteriosa grandeza de Deus. Versículos 1 a 3. O louvor se dirige ao nome de Javé, revelado no momento da libertação da escravidão no Egito. Esse Deus será reconhecido para sempre como o libertador. Versículos 4 a 6. Deus é o grande soberano da história e do universo. Ninguém e nada se compara a ele. O mistério central é que este Deus se eleva e se abaixa. O absoluto transcendente torna-se misteriosamente presente para se relacionar com as criaturas. Versículos 7 a 9. Deus se torna presente para fazer justiça, libertar os pobres e os fracos, dando-lhes a maior dignidade. Na sua justiça ele recupera os que são marginalizados pelo egoísmo de outros. Aqui o exemplo de libertação é a recuperação da dignidade da mulher. No mundo semita,
A mulher devia estar sempre em pé para servir aos homens, e a esterilidade era considerada maldição. Salmo 114, entre parênteses, 113a. Hino de louvor ao Deus que liberta o povo, versículos 1 a 2. O povo libertado é o santuário do Deus que vive em seu meio, versículos 3 a 6. Versão poética da libertação da escravidão no Egito, entre parênteses, mar, e da conquista da terra, entre parênteses, Jordão, versículos 7 a 8. A realidade toda treme diante do Deus que lidera a marcha do seu povo, transformando radicalmente as situações. Salmo 115, entre parênteses, 113b. Deus nos mantém vivos. O povo é santuário de Deus, é o Salmo 114, entre parênteses, 113a. O Salmo 115, entre parênteses, 113b, Deus nos mantém vivos. Salmo 115, oração coletiva de confiança numa celebração feita durante o exílio na Babilônia. Número 1, a marginalização do povo é um desafio à honra de Javé que fez aliança com o seu povo. Versículos 2 e 3. A ousadia do opressor chega a negar que Deus se interessa pela situação do povo. O povo então responde: nosso Deus é invisível, mas age no mundo e na história. Se Ele quiser, vai nos libertar. Versículos 4 a 8. Em contraposição, os ídolos dos opressores só têm aparência. São mortos incapazes de realizar coisa alguma. Só produzem a morte para aqueles que neles confiam. Versículos 9 a 11. Declaração de confiança dos três grupos que compõem o povo. Versículos 12 e 13. Desejo de que Javé mude a situação. Versículos 14 a 16. A maior bênção que Deus pode dar é a vida. Através dos filhos, o povo de Deus continua vivo na história. Versículos 16 a 18. Pequeno hino mostrando o contraste entre os opressores, mortos com seus ídolos, e o povo de Deus que reconhece o louvor e louva o Deus vivo. Salmo 116, entre parênteses, 114 e 15. Como agradecer a Deus? Oração de agradecimento, talvez após a cura de uma doença grave. Versículos 1 a 4. O agradecimento se dirige ao Deus que ouve o clamor, libertando para a vida aqueles que o invocam. Versículos 5, 6. A experiência da libertação faz reconhecer a justiça e o amor que se voltam para os pobres e necessitados. Versículos 7 a 9. O reconhecimento da libertação introduz a confiança, que é o clima da fé. Versículo 10, 11. Versículo 10, 11 parece mudar o tema agora, mencionando uma situação social talvez de calúnia. Versículo 12 a 14. O agradecimento é um ato público onde a pessoa invoca a Deus, cumpre as promessas e ergue o cálice da salvação, cujo rito desconhecemos. Versículo 15 a 19. A menção da morte indica que o agradecimento foi feito após a cura de uma doença grave. Note-se o versículo 15. A vida de cada pessoa é valiosa para Deus. Voltaremos no versículo 17. Até lá. 117, Salmo.